Deus não lança sementes em solos inférteis? Muito prazer, eu me chamo Cão Tosta, tenho 21 anos, tenho 5 empresas, falo 9 idiomas e eu tô aqui para poder te falar uma coisa: hesitar é morrer. A contemporaneidade, ela tem mostrado algo que é muito importante, que talvez seja em partes indigesto para você. Mas eu tô aqui para poder acelerar esse processo de indigestão, para que você saia do outro lado e já comece a sair ganhando, a sair na frente. Ninguém se importa com seu potencial, além de você mesmo. Ninguém quer saber do que você seria capaz de fazer, ninguém quer saber daquela história em que se você tivesse continuado com aquelas condições, jogando futebol, você conhece a história clássica daquele seu tio? Não, mas eu seria um excelente jogador. Ele é o cara, ele é o Pelé, né? Mas o joelho, mais a perna, mais aquela dor em determinado lugar, o mundo não quer saber do seu potencial. Ninguém se interessa no seu potencial. Sabe por quê? A gente chama isso de potencial de valorização no mercado financeiro. Uma das empresas que eu tenho é no mercado financeiro, de small caps. Quando você investe em uma empresa pequena, aquela empresa de galpão, sabe, de fundo de quintal, ela é um small cap. Tem as small caps que são consideradas mais propensas a se desenvolver ao longo dos anos, com ideias que certamente irão mudar o mercado. Outras é a mesma coisa de você dar um tiro no escuro. Bom, deixa eu te falar. Todos nós somos um grande tiro no escuro. Quando eu digo que ninguém se importa com o seu potencial, o que eu quero dizer é que não adianta você ficar se comprometendo com as coisas de forma condicional. Eu vou fazer isso daqui até o final, mas eu quero receber X. Se eu não receber X, eu não quero mais. Somos utilitaristas por natureza. Então isso é ruim? Depende. É aquela velha história. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, não a composição. Então, veja, quando eu digo que Deus ele não joga sementes em solos inférteis, eu estou falando da sua mente, certo? Hesitar é morrer. Ninguém se importa com seu potencial. Imagine que você está em um processo de cultivo. Você é um fazendeiro. Você, em sã consciência, pegaria uma semente de um fruto muito específico e muito caro na sua região e jogaria em um solo em que você sabe que, por histórico, não dá fruto, não tem consistência na safra, é um solo visado por pragas, por animais, por ervas daninhas. Se você tem algo caro, você quer tomar conta daquilo, porque possui um grande valor intrínseco. Aquilo possui um grande valor, aquele objeto, aquela semente, neste exemplo. E você, enquanto fazendeiro, logicamente, não vai colocar essas sementes em um solo infértil. Quando você hesita, quando você se compromete somente até certo ponto e não até a linha de chegada, independentemente do resultado intrínseco ou extrínseco, o resultado interior ou exterior, quando você não se apaixona pelo processo, mas busca todos os dias só ficar sonhando acordado com o resultado final, o que acontece é que espiritualmente você se posiciona como um solo infértil diante de Deus. E se você não pegaria uma semente e plantaria num solo infértil porque sabe que ele é recheado de ervas daninhas, porque ele é abarrotado de problemas, me diz, você acha que Deus ele vai te entregar aquela ideia, ele vai te entregar aquele negócio somente para você depois reclamar da própria bênção que você pediu? Assim como nós não damos um carro na mão de uma criança, imagine aí, você tem um filho, certo? Eu gosto desses exemplos, eu acredito que deixa o entendimento mais lúdico, não é verdade? Veja, você tem um filho, certo? Você tem grandes condições de vida e você quer dar uma Mercedes, uma C180 para o seu filho. Um carro bem legal, um carro executivo, um carro bonito. Só que, bom, o carro, neste exemplo, o que ele é? É um conforto, é um bem de luxo, perfeito? É algo que vai trazer um conforto intrínseco ao seu filho e extrínseco, porque a gente não pode desvencilhar esse carro de luxo, esse item de luxo, de uma imagem social superior. É óbvio que quando ele chegar com esse carro, com 12 anos, ele passará uma imagem social de uma pessoa bem-sucedida, não é verdade? Mas isso, logicamente, eu te dei exemplos lógicos aqui, tá? Ele vai ter maior
conforto, ele terá uma imagem social superior, as pessoas vão querer falar com ele vai se tornar uma pessoa interessante, uma pessoa em que as pessoas vão querer conversar com ele. Todos estes argumentos te convenceriam a dar um carro de mais de R$ 200.000 na mão do seu filho? A resposta é óbvia, não. Porque você não está nem olhando o preço do carro, você está pensando em todas as que o seu filho pode fazer, porque ele não sabe dirigir. Quiçá ele sabe quem ele é. Quiçá ele sabe quem ele é. Porque com 12 anos a gente nem terminou o nosso desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a região mais externa, que fica aqui na testa, que cuida das decisões difíceis. Isso é neurociência, não sou eu que estou falando. Então, se você não entregaria um carro na mão do seu filho com o argumento de que ele é inexperiente e não sabe cuidar de si mesmo, por que você tenta tomar o volante da sua vida das mãos de Cristo? Porque quando você faz o que você quer, você está falando para Deus que o seu Deus não é Ele. O seu Deus é você mesmo. São os seus desejos, as suas vontades, os seus vícios, é o seu sono. Eu trouxe alguns provérbios aqui para vocês da Bíblia. Eu sou apaixonado pelo livro de Salomão. Sempre quando eu oro, eu já me refiro a Salomão como meu tio nas orações. É um pouco ousado, né? Chego nas orações e falo, Deus, por favor, me dá a mesma sabedoria que o Senhor deu ao meu tio Salomão, porque somos todos irmãos e irmãs. Então ele é meu parente. A bênção que está sobre a vida dele pode estar sobre a minha vida também. Acabei de abrir uma janela na sua cabeça, né? As bênçãos que estão sobre a vida das outras pessoas estão a uma oração de distância. As distâncias que você precisa percorrer, comumente, elas são maiores aqui do que no mundo real. Hesitar é morrer. E eu vou te provar isso não só com citações de Einstein, que eu já trouxe aqui, não só com neurociência. Eu quero que você pegue a sua Bíblia na versão NVI. E se não quiser, tá tudo bem, eu vou ler aqui para você. Veja só, o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Provérbios 14:23. Que nem eu disse, de nada adianta você pedir a Deus para poder prosperar naquele projeto, para que a sua empresa prospere, para que aquilo que você esteja fazendo dê certo, se no fundo, Deus sabe que você é um solo infértil. Sabe por quê? Porque no seu histórico, historicamente, nas suas ações passadas, tudo que Deus lhe entregou ou ficou parado ou ficou incompleto. Você contrataria um empregado assim para sua empresa? Não, chefe, deixa eu te falar. Eu ia até terminar aquele projeto que a gente tinha para aquele cliente importante, mas eu tô cansado, cara. Eu não vou fazer, não. Aí eu vou fazer aí quando der. Está escrito em Provérbios também algo muito interessante. Eu ia beber o café, mas isso daqui é mais importante ainda para você. A mão dos diligentes dominará, mas o preguiçoso será forçado a trabalhar. Você entende que é questão de perspectiva? Que uma pessoa pode estar nos dois espectros? Que legal, né? As mãos diligentes governarão. O que é diligência? Qual o conceito de diligência? Você sabe? No jurídico a gente tem isso, né? Diligência jurídica, é aquela pessoa que vai. Antigamente, eu não sei quantos anos você tem, mas há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, nós chamávamos os estagiários de direito de office boy. É aquela pessoa que só vai para poder fazer diligência. Aquele menino que apesar do estudo, aquela menina que apesar do estudo, inicialmente só ia fazer diligência. Essa cultura nos escritórios jurídicos está mudando, graças a Deus. Agora as pessoas estão aprendendo de verdade, mas é a mesma lógica. Diligência é o ato de ser prestativo, de fazer, de ir e concluir, de buscar. Eu gosto sempre de trazer sinônimos, porque esse estudo etimológico, esse estudo do conceito da palavra, ele faz com que a gente entenda sobre o que nós estamos falando. Porque hoje nós vivemos em um mundo de muitas informações e pouco conhecimento. O que é um conhecimento? É um conjunto de informações interconectadas que, quando aplicadas a um conceito, resolvem um problema. Anota isso, é importante para você. Quantos problemas você tem resolvido? Quantos projetos parados você tem voltado para concluir? Deus não semeia em solos inférteis. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Provérbios 21:5. Veja, eu nem ia trazer esse provérbio aqui, tá? Mas ele é muito interessante porque encaixa perfeitamente com a citação de uma das cartas do Sêneca que eu ia trazer. Esse livro aqui é sobre a vida feliz. A carta que eu vou ler para vocês, a passagem, a parte, é
sobre a providência. O Sêneca, para quem não sabe, é um filósofo estoico. O estoicismo ele começou na Grécia com Zenão de Cítio e depois ele foi, digamos que, exportado para Roma. Sêneca era o conselheiro do Nero, sim, um dos homens mais inteligentes que eu já li e já pude ter contato em toda a minha vida através dos seus livros. Foi o conselheiro de um dos homens mais insanos do Império Romano. O quão engraçado, quão cômico, se não trágico, seria isso. E veja, que interessante o que diz na página 21, no verso 4 da Carta sobre a Providência, e como você pode ver, esse livro para mim ele é bem especial. Deixa eu colocar aqui que a iluminação está atrapalhando um pouco. Olha só. Esse livro, e não é exclusivo daqui, tá? Esse livro, como vocês podem ver, ele é bem especial para mim. Mas vamos à página 21, no verso 4. Vou ler para vocês, tá? A felicidade apresenta-se até para indivíduos da massa e para as índoles comuns. Tenha em mente que o Sêneca ele diz que os homens nobres não seguem por vias comuns. As almas grandes, elas não seguem por vias pequenas. Ou seja, se você pensa que você irá vencer, que você irá progredir na vida, que você irá ter muito sucesso material, muito sucesso subjetivo, muito sucesso matrimonial, em qualquer uma de suas áreas você está certo. Mas se você pensa que você será pobre, miserável, que você não vai conseguir, deixa eu te contar, você também está certo. O seu cérebro ele não sabe a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é fictício. Então a história que você repete todos os dias para si mesmo, essa história vai se concretizar. E ele está falando isso aqui. A felicidade ela se apresenta até para as pessoas comuns, as pessoas de alma pequena. Mas pôr sob o jugo as calamidades e os terrores da vida humana é próprio de um grande homem. Ou seja, tomar sobre si autorresponsabilidade. Eu estou dissecando uma carta de mais de 1000 anos aqui para vocês, tá? Isso é uma leitura guiada. Pôr sob o jugo, ou seja, tomar para si, receber aquilo, entender que a culpa não é minha daquela situação, mas eu sou responsável pelo produto que sairá dessa conta que me foi entregue. É próprio de um grande homem. Ser sempre feliz e atravessar a vida sem tormento é ignorar a outra face da realidade, ou seja, ser sempre positivista, falar não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a vida é maravilhosa, é ignorar a outra face da realidade. És um grande homem. Você é um grande homem. Você mesmo, que eu tô falando com você. Você é um grande homem, mas vem cá, como sabê-lo se a fortuna, leia Fortuna como destino, é uma deusa romana, eles eram politeístas, como sabê-lo se a fortuna não te dá a ocasião de exibir as tuas qualidades? Não, você é bom, mas vem cá, que prova você tem para isso? Como é que você me comprova que você é bom? Porque se você passou a vida inteira sem nenhum problema, veja, um bom marinheiro não é aquele que passa por rios calmos. Porque quando a maré apertar, quando ele pegar uma maré de retorno, uma maré forte, e ela vai chegar inevitavelmente, ele não vai saber o que fazer e o barco vai afundar. Então não adianta. Não adianta. Eu não quero saber quem você é nos tempos bons, nos tempos de bonança. Eu quero saber quem você é quando o tempo aperta, quando não tem dinheiro, quando o estresse está lá em cima, quando você tem que fazer que nem eu, que tem que dormir 3 horas por noite nas últimas 2 semanas, porque eu tô levantando 2 empresas do zero, sozinho, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu quero saber quem você é nesse momento. Nesse momento é a hora do vamos ver. Entenda. Sêneca fala sobre isso também, a gente já volta para o texto para poder finalizar o vídeo, mas ele fala sobre isso. Deus se compadece dos homens de grande espírito, daqueles que não se acovardam diante dos leões que se apresentam para ele, mas tomam o leão pela cabeça, lutam contra aquela situação e não aceitam as cartas que a fortuna. Sêneca ele fala em sua linguagem politeísta, mas como somos cristãos, para a honra e glória do único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, leia Deus e você vai ser evangelizado por esse texto. Troque fortuna por Deus. Quando Deus ele dá uma dificuldade para um homem, não é porque Deus é sádico, não é porque, ai pai, só comigo, por que só comigo?
Porque se Deus te entregasse a bênção sem a casca que você ia desenvolver durante a sua luta, você ia perder a própria bênção. Em sua natureza pecaminosa, você ia transformar algo bom em algo ruim. Você ia perverter a bênção com a sua fraqueza. E aí todos os dias ia levantar e reclamar: ai Deus, nossa, tem aquele cliente chato, aquele cliente insuportável que o senhor colocou. Ah, mas tem aquele problema, aquele contador insuportável. Meu irmão, há um mês atrás, você daria tudo que você tem, sem escrúpulos. Para de se achar o bonzão. Você ia dar tudo que você tem para poder estar vivendo o que você tem agora. E Deus, sem obrigação nenhuma de te abençoar, te abençoa. E o que você faz é cuspir na cara dele? Ingratidão, reclamar, ingratidão. Lembre-se que os hebreus eles passaram tanto tempo no deserto, não foi porque Deus se perdeu, não. Foi porque eles se perderam mesmo no caminho. Olha só como isso vai abrir um caminho na sua cabeça. Eles estavam caminhando para a terra prometida, era só seguir reto. Não tinha que virar nem para a direita e nem para a esquerda. Eles conseguiram se perder no caminho da terra prometida. Não geograficamente, mas psicologicamente, no coração. E o que eram para ser 20 dias, 40 dias, se tornaram 40 anos. Pessoas que morreram no deserto porque a grande maioria se perdeu aqui e aqui. Não é questão geográfica. Tem coisas que acontecem na sua vida, dificuldades que acontecem na sua vida, que estão somente testando você para saber o quanto você de fato quer. Entenda, nada nessa vida é fácil. Se você acumular essa semana quantas horas eu dormi, provavelmente é o tempo que você passa trabalhando em um dia, se a sua escala for de 8 horas. Dormi muito pouco essa semana. Postei mais de 20 vídeos em um outro canal que eu tenho, que é a Cave Academy Project. Estava estudando alguns outros idiomas, falo 9 idiomas. Eu tenho uma empresa de educação financeira básica no Brasil inteiro e a gente está tentando expandir em nome de Jesus para o exterior. Tem uma outra empresa que é a Cave Academy, mensal, que é por R$ 24,90. Eu te ensino sobre a Bíblia e não sobre religião, sobre Bíblia e história. Bíblia de verdade. Porque tem um bocado de crente aí que não é cristão. Porque crente até Satanás é. Aliás, ele era a criação favorita de Deus, era o anjo favorito do Senhor. O mais crente entre todos os cristãos é Satanás. Mas cristão é aquele que pratica, não sejam só ouvintes da palavra, pratiquem a palavra. Vivam a vida devocional, não faz um devocional que você comprou daquele influencer favorito todos os dias de manhã, porque a salvação não está aí, a salvação está na sua vida diária. Bora voltar para o texto, vem comigo, olha só. Competiste nas Olimpíadas, porém ninguém mais além de ti. Você é o bonzão, né? Você é o fenômeno, é o incrível. Deixa eu te contar. Você competiu sozinho nas Olimpíadas e você ganhou a medalha de ouro. Já vi acontecer isso com algumas pessoas. Elas vão para uma competição e ganham uma medalha de ouro porque ninguém apareceu. Deixa eu te contar uma coisa, que é que o Sêneca fala sobre isso há 1 milênio, tá? Há 1000 anos atrás. Olha só. Tens a coroa, mas não tens a vitória. A vitória, ela só existe quando há a possibilidade da perda. Então deixa eu te falar, pra gente encerrar aqui esse vídeo. Hesitar é morrer. E Deus não vai investir na sua vida se, historicamente, tudo aquilo que Ele te dá ou para ou não é finalizado. Você não contrataria um empregado assim, então por que você é assim perante de Deus? Aí depois você fica se perguntando por que a sua vida não vai pra frente. Tem uma pessoa que é responsável por isso, você mesmo. E eu sei que as suas condições podem estar complicadas, eu sei que você deve estar falando, Cauã, mas você pode falar porque você... Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se você vai entrar nesses meandros argumentativos, você já perdeu a corrida. Enquanto você está fazendo um bocado de firula para poder trabalhar, você acorda 4 da manhã e aí tem que fazer um negócio que dura 30 minutos, uma meditação que dura 20, um agradecimento que dura 15 minutos. Deixa eu te falar, teve um cara que só acordou ou às vezes nem dormiu e está sentado no computador trabalhando. Simplifique, execute, seja efetivo. Não hesite. Se você quer fazer algo, faça até o fim. Se não deu certo, paciência. Extraia algo disso. Os homens grandes põem
sobre si o jugo da vida, o jugo da verdade. Acabou o tempo de brincar, meu irmão. Acabou o tempo de ficar de brincadeirinha, de conversinha, de resenha. Vai pra cima. Porque quanto antes você trabalha, quanto mais você trabalha, você encurta o seu caminho para chegar naquela promessa, na terra prometida. E vê se abre a boca para agradecer e não para reclamar, certo? E aí evita a dor de cabeça de Deus ter que travar a sua bênção, porque você é mimado demais para entender que o que você está passando agora faz parte do teu processo de desenvolvimento. Me chamo Cauã Tosta, aqui na descrição tem todos os meus canais para você me seguir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, que toda quarta-feira nós temos um vídeo novo aqui.